O mais lamentável de tudo isso é que o preço da guerra é esse, né? Quem está no poder não mede, né, para quem é que vai ser vítima, né? Então vocês viram lá que você jogar um gás que vai matar a população civil indefesa é muito lamentável, né? E o engraçado é que depois nada acontece com essas grandes lideranças, né? Então, né, já teve outros momentos de atrocidades de guerra, né, cometidas contra civis. Já aconteceram alguns julgamentos, né, internacionais, tal, mas no final das contas, né, quem perdeu a vida perdeu e o meio ambiente que foi também lesado foi, né? Então é bem lamentável, né, o preço que é pago. Quem paga, na verdade, é a sociedade civil, né? Infelizmente. Antes da Adriana falar aí do contexto dessas guerras, pessoal, só vocês viram então que ele que no vídeo falou bastante do gás mostarda e do sarin, né? Então, o mostarda, como eu falei para vocês, ele nem está naquela lista dos super tóxicos, porque ele é mais ou menos, né? Tanto que mostra o cara lá que conseguiu sobreviver, apesar de precisar do tubo de oxigênio, ele conseguiu sobreviver. Então, o gás mostarda, que é esse daqui, ele tem o átomo de enxofre entre os átomos de carbono, mas aí o sarin, que é esse desenvolvido pelos nazistas lá na Segunda Guerra Mundial, que é usado até hoje, ele é um organofosforado, então ele tem um átomo de fósforo aqui ligado ao átomo de flúor. Então, por isso faz com que uma gota, né, como fala no vídeo, seja suficiente para matar. Então, o sarin aqui, a dose letal dele é 100 miligramas no máximo, para conseguir matar. Então, vocês viram tanto de gente caída lá que em pouco tempo morreram, né? Um dos ataques aí que cita no vídeo, 5 mil pessoas morreram em pouco tempo. Então, deixa eu ir aqui para o slide para a Adriana falar um pouco. Então, esse agente sarin, ele foi usado nessa guerra do Irã-Iraque em 84 e 88. Ô, Ivan, pera só um pouquinho. O Eric, concordo com você em gênero, número e grau. Que ele falou? Porque ele que ele escreveu aqui, ó. Peraí. Deixa eu ler aqui, que acho que vai ser Ah, assim. agora que eu vi que ele escreveu. Menos tóxico, o cara tem 20% do pulmão, não sai nem mata com uma gota. Imagina. Não, eu falei. Porque na verdade a gente está falando, você está falando dentro da ideia da concepção química, né? É que Sim, assim, você vê como que há um distanciamento entre o humano e o conhecimento científico, né? Então, assim, é, a gente está falando, é interessante isso, né? Porque é irônico, né? sim, É não, irônico. não, claro que assim, ele é forte, eu tô querendo dizer assim que o Não, mas a gente entendeu. É que assim, é dentro do pensamento científico, né, Ivan? é, O pensamento científico é uma coisa, né? A gente pensar na questão humana, ela tem uma outra relação, né? Vem toda uma sensação de estranheza, né? De dor, porque a gente se sente comovido, né? Mas a gente entendeu. não, é interessante o Eric falar assim, porque você vê também como que eles pensam, né? Então, por trás eles estão pensando qual que pode matar mais rápido, qual que pode matar mais, que Sim, pode ser a menos ciência mortal e tal. está pensando na eficiência do que ela está fazendo, né? Não Sim, necessariamente no dano, né? Então, assim, você pode falar, você lembra na Segunda Guerra Mundial, tem a bomba atômica, né? E eu acho que o Einstein não ficou muito feliz com o resultado, não é isso? Né? exatamente. Tem toda a preocupação, né? Quer dizer, ele criou uma teoria fantástica, né? Mas o desdobramento humano, então, assim, a gente está falando de essas armas matam 5 mil pessoas. A bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, que foi jogada pelos Estados Unidos no final da Segunda Guerra, que já estava dado, o Japão já estava vencido, era questão de tempo. Ele jogou essas bombas para, já estava no contexto da Guerra Fria, então ele joga a bomba para mostrar o poder dos Estados Unidos para a União Soviética, matou 160 mil pessoas, entendeu? Então, imagina você jogar uma bomba aqui em Campinas. Foi Exatamente. destruiu a cidade inteira, matou 160 mil pessoas. Então, assim, é sem precedente. Né? E os Estados Unidos, depois que ele fez? Um plano de ajuda econômica para o Japão e beleza, estamos.
Lindo. Então, fora que assim, a bomba nuclear já é outro, né, outros 500, né, que é outro problema mundial aí, né, que os cientistas ajudam a planejar, né, que a gente pode até ver outro momento aí, para Sim, vale a pena concluir, também a gente fazer uma fala. A gente pode fazer uma aula sobre Hiroshima e Nagasaki, chamar o Richard também, né, e aí a gente fala da bomba atômica, é outra questão. exatamente. A Ana tá perguntando aqui se o VX ainda é usado. O VX, ele nem, ainda não tem, pelo menos eu pesquisei, não tem vestígio de que ele foi usado em alguma guerra. Mas que ele foi produzido e ele está estocado por algum país aí. O que estão usando é o sarin. Então eu pesquisei e eu não vi nenhuma guerra que usaram o VX, que é o mais potente. Se acontecer uma guerra e eles usarem esses negócios, como fala? Esses reagentes químicos, o que acontece com o país que usou na guerra? Olha, depende, né, Adriana? É o que eu acabei de falar, Pan. Acaba não virando nada, né? Mesmo que você tenha uma corte internacional, você tem a ONU, né? A ONU seria a organização criada após a Segunda Guerra Mundial para evitar confrontos como a Segunda Guerra Mundial. No entanto, aconteceram já várias guerras com muita atrocidade que a ONU não conseguiu, né, controlar, inibir e tudo mais. Né? Então, o que pode acontecer é uma força internacional, né, como vocês já devem ter visto em geografia, né, o Marcelo, quando fala de geopolítico, vai falar da questão da Iugoslávia, né, do Milosevic, se eu não me engano, é o nome do ditador, que o cara, assim, cometeu um genocídio, né, ele foi julgado, tal, foi preso, etc e tal, foi condenado, mas, cara, assassinou 300 mil pessoas, e assim vai. E aí, se a gente aprendesse com isso, historicamente, daria ótimo. Depois dele, outros fizeram barbáries, né, tão quanto, né? Então, é lamentável, né? Meio que fica por isso, né? O que um país pode mais ou menos fazer por outro é mais questões econômicas, né? Então, por exemplo, pode fazer embargos, falar ninguém mais compra desse país, ou ninguém mais pode vender para aquele país. Que aí o país, por exemplo, se ele depende de matéria-prima, ele não pode ter petróleo. Aí o país acaba sofrendo porque não consegue comprar petróleo de ninguém. Então acabam tendo algumas coisas econômicas, é o que dá para um país fazer para o outro sem ser invadir, né? Não tem muito mais que isso. Não tem. Não tem. Até porque a gente tem que pensar também que é meio uma contradição, porque a ONU também preza a soberania nacional dos países. Né? Então, são 190 países que fazem parte da ONU, entre as prerrogativas são acordos, né? Porque há que se respeitar a soberania nacional. Claro, se o cara faz isso, a gente vai ver, Irã e Iraque havia uma guerra ali de interesse da região, entendeu? E houve arbitrariedade dos dois lados. E a ONU não interferiu diretamente, né? Então é muito delicada essa geopolítica, se a gente for pensar. Isso que a Paula falou é uma questão mesmo, né? De você pensar. Ah, o Marcelo entrou aí, ó. O Marcelo pode ser convidado a explicar depois. Então, essa questão aí do embargo econômico é uma situação, sim, que pode ser pensada, né? Mas o embargo econômico também, às vezes, ele também tem, às vezes, um propósito de algum país. Vídeo dos Estados Unidos em relação a Cuba. Tem um embargo econômico da Cuba que dura 40 anos. E qual é a questão ali? A questão do avanço do comunismo, né? Do contexto da Guerra Fria. E Cuba sofre horrores com isso. E Cuba é um país que poderia estar economicamente muito melhor, porque eles têm um campo de pesquisa, né, em várias áreas extremamente fabuloso. E por que eles não conseguem sair daquela condição de um país pobre, né? Justamente por conta do embargo. E o embargo é uma questão política dos Estados Unidos, especificamente. Entendeu? Então, é tudo muito contraditório, na verdade, né? Mas, ô Ivan, vamos aí. Ó, Marcelo, depois você vai ser convidado a falar aí. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Oi, Dri. Oi, Ivan. Tudo bem? Boa tarde. Pessoal, então a gente discutiu aqui os aspectos químicos aí, os aspectos históricos. Agora a Adriana vai falar um pouquinho aqui nesse slide disso que vocês viram no vídeo,
da questão da invasão do Iraque, né? Deixa eu voltar para esse outro slide. Sobe no slide fala do Irã e Iraque, que eu acho que para... Esse aqui, né? Isso. Do Irã e Iraque, exatamente. Bom, então agora a Adriana finaliza essa parte e depois eu volto. O Marcelo entrou aqui, né? Por favor, Marcelo, se você quiser falar aqui, você está super convidado, porque, na verdade, geopolítica não é a minha praia, né? Você sabe. Então, assim, se você quiser falar, fique super à vontade aqui para falar da guerra, porque, assim, a nossa ideia é contextualizar a guerra do Irã e Iraque dentro desse contexto, né, das armas, né, e, sobretudo, das armas químicas, e colocando aí como que a geopolítica se dava aqui nesse contexto. Você quer falar? A gente passou pela Segunda Guerra Mundial, Primeira, várias outras situações, agora a gente está no mundo mais atual. Então, antes de ir para os agrotóxicos, aí você pode contribuir com a Adriana aí nessa parte geopolítica. Tá, não entendi. Não, mas é tranquilo, viu, Dri? Acho que você deve ter falado sobre essa questão de uso de armas químicas, armas biológicas, né, tal. Mas, enfim, acho que tá tranquilo. Qualquer coisa... Eu entrei mais para ver, mas qualquer coisa, você pedir alguma contribuição, a gente vai falando aí, tá bom? Então vamos lá. A guerra do Iraque, ela vai acontecer entre 84 e 88, né? Ela foi também chamada... ela foi considerada, né, uma guerra sobre a questão estratégica da região do Golfo Pérsico, né? Então, o Irã, ele tinha o Reza Pahlavi e o Iraque já era o Saddam Hussein. Na verdade, pelo que eu li, depois o Marcelo até pode falar, essa disputa, ela tem a ver com a questão religiosa, né? Porque o Irã, ele tem conotação xiita, eles são islâmicos, né, ambos, mas o Irã, ele tem a vertente xiita, que é a vertente mais radical aí do islamismo, e o Reza Pahlavi foi eleito para ser um governo teocrático, né, onde a liderança religiosa também tinha um papel de liderança política. E o Iraque já é sunita, que é uma outra vertente aí do islamismo. Então, havia essa questão aí dessa rivalidade religiosa, por assim dizer, mas, pelo que eu vi também, esses países já vinham numa disputa há muito tempo atrás de regiões da antiga Mesopotâmia. Então, quer dizer, é uma coisa muito mais histórica e milenar, né, a disputa. Mas, enfim, havia, então, essa intenção de se colocar como influência da região ali do Oriente Médio, né, o Irã, com as suas políticas, relacionadas aí com a questão teocrática dos sunitas, e o Irã relacionado lá com a questão dos sunitas. Agora, é importante colocar aqui o seguinte: diretamente os Estados Unidos vai apoiar o Iraque, né, nessa guerra. Só que, por outro lado, indiretamente, ele também vai financiar o Irã, né? Que eu vi que os Estados Unidos, vamos dizer assim, nos primeiros anos da guerra, o Irã meio que esteve à frente. E aí descobriu-se que muito em função das armas que ele adquiriu dos Estados Unidos de uma maneira informal, né? E esse episódio vai ser chamado Escândalo Irã-Contras, né? Bom, aí depois o Iraque, aliás, no decorrer da guerra, vai acabar tendo uma posição mais vantajosa e meio que ele sai como o grande, vamos dizer assim, né, o que teve mais vantagem aí nessa guerra. E aí eles obtêm o que eles querem, que é consolidar a influência, né, do Saddam, do governo dele, né, do Iraque, sobre a região. Mostra a foto, Ivan, desce um slide para mostrar a foto. Só um minutinho. Esse aqui, tá. Então aqui está o Saddam Hussein, que está do lado aqui esquerdo, né, de bigodinho, e de lá o Reza Pahlavi. O Marcelo, só para fechar, a guerra é isso mesmo, né? No desfecho, o Iraque sai como com mais vantagens, né, do fim do conflito, porque ele não teve um final assim de êxito total, né, de um vencedor diretamente, né? É isso? Isso, Dri. Só fazendo uma colocação, né, que o Irã, ele é herdeiro dessa cultura persa, né, é um país islâmico, herdeiro de uma cultura persa,
maioria da vertente xiita, como a Adri colocou. O Iraque também tem uma grande população xiita, só que o Saddam Hussein ele era sunita, né? O Iraque ele tem ali no norte curdos, tem também na questão religiosa xiitas e sunitas. Os xiitas são maioria no Iraque, porém o Saddam Hussein ele era xiita. E é legal pensar nessa questão, né, do conflito, porque ele também está dentro daquele contexto da Guerra Fria, né, ali no final da década de 70, início da década de 1980. Então, o Iraque, ele tinha uma aproximação também com os Estados Unidos nesse período, ora com a União Soviética, ora com os Estados Unidos. O cara que foi secretário de defesa americana durante o governo Bush, que era o Donald Rumsfeld, foi o cara que, de fato, armou o Iraque, né, em parceria ali com Saddam Hussein. Então, é bem isso mesmo que você está colocando, viu, Dri? É essa parte mesmo. É interessante essa ironia, porque anos depois o Bush vai fazer a guerra do Iraque, né, alegando que o Iraque tem armas químicas, mas boa parte do arsenal bélico do Iraque veio, né, da guerra Irã-Iraque sob o apoio dos Estados Unidos, né? Então, assim, os Estados Unidos, na verdade, ele é um grande canastrão, né? Ele está em todos os conflitos na qual ele vai garantir para ele dividendos, né? Ganhos, né? Sempre. Então, essa história aí do bonzinho, né? Os Estados Unidos não cai nessa, viu, gente? Não tem nada de bonzinho. Eles são sempre interesseiros, porque sempre eles vão colocar os interesses econômicos à frente de qualquer outra questão, né? Mesmo que seja ética, né? Porque se a gente pensar, é meio inconsistente ele apoiar o Iraque, fazer uma dobrada por detrás com o Irã, ou seja, comungar dos dois lados, né? E depois, lá na década no 2003, né? Acho que é 2010, né? Depois a gente vê aqui a data. Em 2010 ele invade 2010, né? A invasão do Iraque. 2003. 2003 ele invade o Iraque sob o pretexto de que era para combater a ditadura de Saddam e as possíveis armas químicas, né? Então muita ironia. E é isso que vocês estão falando, Marcelo, que a gente colocou no início a música do Engenheiros do Havaí, Armas Químicas e Poemas, que ele fala justamente dessa invasão dos Estados Unidos do Iraque, a procura das armas, e que no fundo era em busca de petróleo. Porque, na verdade, então você vê, a guerra Irã-Iraque foi lá na década de 80. Depois, né, em 2003, o governo americano vai, sob pretexto de buscar armas químicas, apoiado pela Inglaterra, em desacordo à ONU, porque a ONU não deu esse aval, ele invade, né, e derruba o governo de Saddam, e depois, um tempo depois, vem à tona qual era o pano de fundo de tudo isso, qual era o interesse. O interesse era econômico. Né? E aí as grandes multinacionais norte-americanas distracionam no Iraque, e também eles financiam com valores milionários a reconstrução do Iraque com empresas dos países da colisão. Né? Então, na verdade, foi uma grande jogada aí, econômica. E aí, depois, Ivan, só sobe um pouquinho. Aí a gente já vem mais na década, no século XXI, né, já em 2011, tem a guerra da Síria, que vai ser no contexto lá da Primavera Árabe, né? A Primavera Árabe foi uma série de movimentos de revoltas contra os regimes autoritários de vários países do Oriente Médio, né? Então inicia-se na Tunísia, depois vai para o Egito, Síria, Iêmen, e aí vai. E aí, a Síria, em 2017, vai ter uma situação, né, nesse contexto aí, porque o conflito na Síria, na verdade, dura até hoje, assim como o conflito no Egito, em vários países aí que iniciaram esses movimentos dentro da ideia da Primavera Árabe. Então, a Primavera Árabe, ela vai, quando ela começa mesmo? Ela começa em 2010 com o conflito na Tunísia, né?
Depois você fala se é isso mesmo, Marcelo. E vai É isso mesmo, todos esses países, né? A Síria, né? O Egito, e muitos desses conflitos eles se perpetuam até hoje, viraram guerras civis, né? A Síria vive uma situação dramática, né? Onde a população, em larga escala, vem saindo do confronto, né? Para campos de refugiados, né? O Brasil mesmo já recebeu inúmeros imigrantes, né? Já deu a entrada para inúmeros imigrantes em função da guerra da Síria, né? Então, a guerra da Síria ela está dentro do contexto da Primavera Árabe e ela ainda está em marcha, né? Ela ainda está acontecendo porque o governo do Assad ainda não chegou ao fim e tem toda uma questão de disputa de vários grupos, enfim, né? Uma guerra civil. E quem leva a pior, evidentemente, é a população. E aí, da reportagem que a gente viu aqui do Fantástico, mostra justamente o ataque com gás feito na Síria, né, com o gás sarin, e a gente viu qual foi o dano à população ali, lamentavelmente, né. Então, assim, é muito triste, porque a gente vê que esses confrontos, eles ainda estão em marcha, ou seja, eles estão acontecendo, e eles estão dentro do contexto de tudo que eu falei para vocês, que começou lá no final do século XIX, começo do século XX, com o contexto da disputa imperialista na partilha da África, que levou à Primeira Guerra Mundial que levou à Segunda Guerra Mundial pelos mesmos interesses econômicos, que levou à Guerra Fria sobre a disputa de poder econômico e ideológico entre Estados Unidos e União Soviética, que levou a várias outras guerras, como a Guerra da Coreia, a Guerra no Vietnã, os golpes militares praticados em toda a América. Então, o golpe militar que aconteceu no Brasil em 1964 foi bancado pelos Estados Unidos dentro do contexto da Guerra Fria, dentro das consequências aí de todas essas disputas imperialistas que começou lá com a Primeira Guerra Mundial, né? Então, por isso que o Eric Rubensbauen vai falar que nós estamos vivendo, o século XX é um breve século, porque todos os acontecimentos eles estão compilados, né? E nós já estamos há 20 anos do século XXI e os problemas continuam acontecendo, porque a guerra e os conflitos da Primavera Árabe, ele também traz resquícios, né, dessa Guerra Fria, também traz resquícios desses interesses econômicos que estão por trás desde o século, né, desde o início do século, né? É isso. Exatamente. E tem mais alguma coisa aqui nos slides? Não, né? Acho que acabou. Não, só tem a imagem aqui. Agora, falar um pouco dos da Síria, né? São as imagens da Síria. Né? Então, o país está devastado, né, gente? Destruído. Então, você imagina que a gente já viu isso muito em filme de Primeira e Segunda Guerra, né? E aí a gente pensar que essa situação está sendo colocada na Síria hoje, né? A população atualmente lá, país destruído por completo, né? E não só, né? Se a gente pegar, você vai pegar lá na África, você tem o Sudão, por exemplo, né? Tá uma situação de guerra lamentável, uma guerra civil, também fruto da partilha, também fruto dos interesses imperialistas. Então as coisas todas se misturam, né? E elas levam a todas essas consequências. E aí a ciência, né, Ivan, vem de encontro a esses interesses, né? Mas a ciência pensando enquanto evolução do conhecimento, né? Não necessariamente pensando no número de vítimas ou na vitória, né, do país, né? Mas, enfim, a política, né, que está por trás aí de tudo isso, acaba levando, né, que esse conhecimento científico acaba parando no fronte. E aí, parou no fronte, gera as consequências humanas, que são, assim, inúmeras, né? Exatamente. E aí, assim, desde a Primeira Guerra Mundial, como nós discutimos, teve essa evolução do conhecimento científico em relação às armas químicas. Então, como eu falei para vocês, retomando, começou com o uso de gases que tinham cheiro, né, como, por exemplo, alguns agentes lacrimejantes, depois gás mostarda, que é usado até hoje, mas é moderadamente tóxico. Daí depois evoluiu para substâncias sem cheiro, sem cor, para que o inimigo não sentisse, né, a aproximação das tropas. E aí a gente citou o exemplo dos gases usados na câmara de gás.
E aí, paralelo também a essa evolução desse conhecimento em relação às armas químicas, também teve a evolução do conhecimento em relação aos agrotóxicos. Então, como eu falei para vocês, na Segunda Guerra, as substâncias começaram a ser pesquisadas com o intuito de ser um agrotóxico. Mas como eles viram que elas eram muito mais letais, elas começaram a ser usadas como armas químicas. Então, o Zyklon B, que é a base de ácido cianídrico, ele era um pesticida para piolhos, mas que acabou sendo usado como gás na câmara de gás para matar judeu. E aí, por isso que eu trouxe esse slide aqui, né? Agrotóxico e um ponto de interrogação. Então, se nós fôssemos discutir aqui agrotóxicos, a gente pode até pensar em uma outra aula depois, com história, geografia, tem muita coisa para discutir sobre agrotóxico. Tem muitos aspectos ambientais envolvidos também, mas aqui eu trouxe alguns aspectos químicos aqui para a gente discutir. Então, como eu falei para vocês, aquele gás usado na câmara de gás para matar judeu, ele era também um inseticida, né, ou pesticida, no caso, para piolhos, e outro bastante usado na Segunda Guerra, e que ele depois foi proibido, é o DDT. Vocês já devem ter ouvido falar do DDT. O DDT, a classificação dele, é um organoclorado. Então, os agentes organofosforados que os nazistas desenvolveram são substâncias que têm o átomo de fósforo. Os organoclorados, como por exemplo o DDT, ele tem átomos de cloro. Então, veja aqui, revendo que ele tem dois anéis benzênicos aqui, né, com as duplas ligações conjugadas, e os átomos de cloro aqui entre esses anéis benzênicos. E o DDT também é uma substância tóxica, só que ele teve o seu uso apenas como inseticida. Por exemplo, contra o mosquito Anopheles, né, que é o transmissor da malária. Então, no caso, o uso do DDT salvou milhares de vidas naquela época, mas aí depois o seu uso, né, ao longo do tempo aí, com a evolução do conhecimento, né, percebeu-se que o DDT tinha altos riscos aí para o meio ambiente. Então, os organofosforados que eu falei para vocês, que os nazistas desenvolveram, eles foram criados para substituir os organoclorados, porque os organofosforados, a princípio, eles tinham um risco ambiental menor do que os organoclorados. Só que aí lá, conforme eles iam pesquisando, eles acabaram desenvolvendo substâncias muito letais e aí acabou que os organofosforados foram usados como armas químicas, certo? Continuando, então, esses organofosforados criados para substituir os organoclorados, eles foram usados bastante como pesticidas e, na época, eles reduziam bastante, né, a perda de produtividade causada pelo ataque de pragas. Então, quando a Adriana me perguntou se aqueles agentes eram usados até hoje eles são proibidos como agrotóxicos, mas já foram bastante usados, porque são letais. E aqui a gente tem dois... né? Então, a gente está falando que o nosso foco são as armas químicas, tal, que matam, questões de segundo, tal. Então, a gente pode dizer que os agrotóxicos matam em questões de tempo, né? Então, a gente morre, né, com o passar do tempo. Porque, exatamente. Assim, é muito, né? Eles devem causar um dano muito grande, né? Muito. Em termos de câncer e várias doenças de várias ordens. Não exatamente. Vou falar um pouco disso. A gente não vive aí no meio de uma guerra, mas a gente está se alimentando de inimigos silenciosos, né? Que ao longo do tempo aí causa bastante doenças. E aí, por exemplo, essas duas substâncias aqui que vocês estão vendo, deixa eu colocar aqui, peraí. Essas duas aqui são dois agrotóxicos bastante usados no passado que hoje estão proibidos, que é o paroxon e o metilparoxon. Essa substância aqui tem o NO2 ligado ao anel benzênico aqui. O NO2 é outra função que a gente não estudou e agora eu estou apresentando para vocês, que é a função orgânica chamada nitrocomposto. Também é bastante tóxico. Então, veja que é um agente organofosforado também, porque tem um átomo
de fósforo aqui no meio, né, o símbolo P, mas também é um nitrocomposto porque tem o NO2. Então, são agrotóxicos altamente tóxicos e que já foram usados bastante na década de 90 para combater pragas e fungos e também outros prejuízos aí para as lavouras. Então, ó, até coloquei aqui, ó, eles foram proibidos pela Anvisa apenas em 2015. Então, a gente consumia essas substâncias aqui em quantidade significativa. Hoje em dia, os mais usados... Oi. Eu gosto de atrapalhar, né? Porque assim, eu tento rir para não chorar, né? Sim. Porque então aquela historinha de que a gente não, né? Eu não tenho pressa, porque quando uma pessoa fuma, é fumante, você fala para ela, olha, cigarro mata aos poucos, né? Que a gente fala, né? Sim. Meu sogro dizia assim, não tô com pressa de morrer mesmo, então vou continuar fumando. Então aqui é a mesma coisa, né? Nós não estamos com pressa de morrer, né? Então a gente vai continuar usando, quer dizer, é um absurdo, né? E o que a gente pode fazer com isso, né? Quer dizer, é invisível, né? A gente não consegue. Exatamente. Quando eu leio sobre agrotóxicos, eu saio assim, eu fico, meu Deus, né? Lamentável, né? É lamentável. E aí, os mais usados no Brasil hoje são esses dois aqui, né? É o acefato e o clorpirifos. Então, para vocês terem uma ideia, o acefato, a Anvisa, ela tem uma classificação entre baixa toxicidade e alta toxicidade. É uma classificação, se não me engano, de 1 a 5. O acefato, ele é considerado moderadamente tóxico. Então, o limite máximo de resíduos, né, a sigla NMR, permitido na água potável na União Europeia, é de 0,1 micrograma, que o micrograma é o micrograma por 1.000 miligramas. No Brasil, ele não tem limite estabelecido. Então, veja que lá na União Europeia, ele tem limite estabelecido. Aqui no Brasil, não. Então, a gente está consumindo em alguns legumes aí, frutas, esse agrotóxico aqui que não tem limite estabelecido. Então, através da água, a gente também consome resíduo de agrotóxico. Agora, esse outro aqui, ó, na União Europeia, o clorpirifos, na União Europeia é permitido até 0,1 micrograma. No Brasil, é 30 microgramas. Então, um limite 300 vezes maior. Então, veja o quanto a gente consome de agrotóxico, né? E claro que, assim, tem quem diga que o agrotóxico não vai fazer mal para a saúde, não, mas geralmente está ligado a interesses das empresas, né? O agrotóxico já tem vários estudos. É porque tem um grande lobby, né? Porque você Exatamente. As empresas que fazem as farmacêuticas, não sei se é assim que a gente fala, elas têm um grande lobby, né? Então, quer dizer, você pode reparar que não tem pesquisa diretamente com os danos reais. Exatamente. Aí, entendeu? Então, quer dizer, se vai uma proposta, quem é que vai financiar essa pesquisa? Né? Teria que ser as universidades, ou então o capital, tal, mas os caras não financiam esse tipo de pesquisa. Exatamente. Tanto que esse primeiro aqui, deixa eu lembrar qual deles, se eu não me engano, é o acefato, que, se eu não me engano, nos Estados Unidos, na época do governo Obama, tinha sido proibido, mas aí uma das empresas que fabricava o agrotóxico financiou a campanha do Trump. E aí o Trump voltou a permitir o uso do agrotóxico. Então, veja que tá tudo ligado, né? Nós somos a população civil que está recebendo o gás tóxico, ponto. Exatamente. Então, a gente aqui no Brasil, como quintal dos Estados Unidos, está consumindo muito mais agrotóxico do que a gente imagina. Então, dá para a gente discutir muito mais coisas sobre a parte química, dá para até juntar com história, geografia, sobre a questão ambiental, aí dá para fazer uma aula sobre isso. Eu gosto bastante de ler sobre agrotóxico, mas aqui eu trouxe só um pouco para relacionar com a questão das guerras aí, para a gente contextualizar. E tem também pesquisas já associando a exposição ao uso de agrotóxico com o autismo. Então, só que essas pesquisas eles abafam, né? Então, tem várias coisas sobre isso já. Enfim. Marcelo, quer falar alguma coisa sobre essa parte? Porque o Marcelo gosta disso, né? Na verdade,
vocês foram falando, eu fui lembrando, na verdade, de vários documentários que, de certa maneira, mostram, né, um pouco isso. Quando você estava falando sobre a Síria, Adri, eu pensei em dois comentários, né, que é o For Sama, que é um documentário excelente, que mostra exatamente esse For Sama, para Sama, né, é o nome, For Sama. É um documentário que uma médica, não, na verdade ela é uma mulher de um médico, e ela está em Alepo, né, durante o contexto da guerra, do conflito civil, né, entre os rebeldes sírios, né, e sendo atacados pelos americanos, também pelos russos, que defendiam ali o regime do Assad. Também tem o The Cave, que é um documentário bem bacana, que fala sobre essa questão da Síria também, de mulheres médicas atendendo, e aí mostra exatamente esse uso desses armamentos, né, que o Ivan descreveu aí. E sobre os agrotóxicos, tem também o documentário do Silvio Tendler, que tá, pelo menos tem uma parte aqui, eu acho que está inteiro no YouTube, que é chamado O Veneno Está na Mesa, e fala exatamente sobre isso que o Ivan está colocando aí, né? Já que se debate muito o uso desses agrotóxicos por parte do que nós chamamos aí da cadeia da agroindústria, sobretudo essa que produz para exportação, né? Utiliza muito, mas também esses produtos que chegam na nossa mesa, né? E aí a ideia do documentário, O Veneno Está na Mesa. Tem no YouTube, vale a pena verificarem, né? Quem puder dar uma olhada aí, né, que está no computador, coloca o link aí no chat, que é legal, tá bom? É isso. Então, boa sugestão, Marcelo. O Pamela, eu também acho. Ô, Marcelo, muito bom, legal. Eu acho que o documentário é muito bom porque esclarece demais, né? Esclarece. E com uma linguagem muito real, né? Então... Pessoal, então estamos chegando ao final, aí a gente vai fazer a nossa proposta agora de trabalho, e aí depois a gente coloca cada um aí, o Google Sala de Química, de História, a gente coloca esse PPT depois, porque só tem alguns participando aqui, né? Porque é para a sala toda, né? Então a proposta do trabalho é utilizar algum recurso tecnológico, porque a Adriana é professora de tecnologia também, a gente está envolvendo a disciplina aqui de tecnologia. A proposta é vocês utilizarem algum recurso tecnológico, seja vídeo, podcast, animação, videoaula, slides, etc., individual ou em dupla, com foco na Segunda Guerra Mundial e armas químicas, que foi o que a gente discutiu aqui hoje. A entrega seria para o dia 6 de outubro. A única coisa que a gente pede é não entregar trabalho digitado, né, ou usar algum recurso tecnológico. E agora eu vou falar o que tem que ter de química e a Adriana fala o que tem que ter de história. Só uma coisinha, vocês podem enviar para o Ivan. Pode colocar, a gente pode criar, né, Ivan, depois lá no seu Google Sala de Aula. Pode ser. Um espaço para eles poderem postar as atividades lá, ou pode mandar por e-mail, enfim. É legal, pode mandar tudo para você, e aí depois a gente compartilha, para eles não ficarem confusos para quem entregar. Tá. Tá? Pode ser. Continuando aqui. Então, na parte de química, vocês escolhem um desses cientistas aqui, o Gerhard ou o Fritz Haber, para discutir o papel deles na Segunda Guerra Mundial. Então, foram cientistas aí que se aliaram, né, aos nazistas para produzir essas substâncias. Daí vocês escolhem duas armas químicas para discutir. Então, a gente falou bastante aqui das armas químicas, aí vocês escolhem duas das substâncias para discutir as propriedades físicas e químicas, os efeitos no organismo, os efeitos no meio ambiente, a fórmula molecular e a fórmula estrutural. Então, eu trouxe várias fórmulas estruturais aí para a gente discutir. E o uso como agrotóxico. Então, além de pesquisar na internet, eu vou estar colocando em materiais, inclusive até postei hoje, que foi o dia da minha postagem, eu postei já alguns textos que podem contribuir para isso. E aí vocês vão me perguntando também se tiver dúvida. Certo? E aí, Adriana, agora com a parte de história. Bom, história também, né? Quer dizer, o nosso combinado, o meu e do Ivan, é o foco na Segunda Guerra Mundial, embora a gente tenha falado de outros contextos de guerra, né? Não tem como a gente falar da Segunda Guerra sem entrar contextualizando com a Primeira
e as consequências de ambas as guerras, né? Então, o regime nazista, a questão da Guerra Fria, né? Todas as guerras que vieram em decorrência aí já na era atual, né? Então, todas elas têm uma relação, né? Então, o que eu vou pedir para vocês? Como a gente está falando em armas químicas, né? O trabalho de história, a gente vai falar especificamente dos campos de concentração. Eu vou colocar para vocês, junto com o material de história que eu vou estar disponibilizando amanhã, né? Amanhã eu vou estar disponibilizando a aula sobre a parte 2 da Era Vargas e vai ter uma atividade do Forms para vocês responderem sobre a Era Vargas, para que semana que vem eu consiga entrar na Segunda Guerra Mundial, tá? E daí, quando eu entrar na Segunda Guerra Mundial, eu vou colocar para vocês um documentário que fala dos campos nazistas. Quem é que foi o precursor, né? Quem é que foi o idealizador, né? Como que foi organizado essa estrutura de ser um banheirão, como se fosse, né, uma sauna, e aí explica tudo direitinho, o material que foi usado, a quantidade de pessoas que morreram. Esse documentário é ótimo, se eu não me engano, ele tem uma meia hora. Eu vou colocar lá para depois você. Já fica como um material de pesquisa, tá? Um material onde vocês vão obter muita informação. Então, a parte de história, então, vocês vão falar do campo de concentração, né? Contextualizando historicamente, como quem foi feito, por que foi feito, qual era o objetivo, né? Como foi organizado, quais os maiores campos de concentração. Aí vocês podem colocar informações das mais variadas que vocês encontrem. Vocês podem colocar curiosidades, podem colocar contextualizando situações, histórias vivenciadas dentro do campo de concentração. Então, o Ivan falou do filme da Olga. Eu gosto muito de trabalhar o filme da Olga, porque além dele falar da Era Vargas, da questão da coluna Prestes, da questão... Ele fala da Segunda Guerra e fala do nazismo e dos campos de concentração na questão do Holocausto. Tá? Então, é muito bacana. Então, vocês podem ampliar aí as informações. Mas, enfim, eu quero saber, né, por qual razão foi criado os campos de concentração, quem foi o idealizador, que eles iam... Porque, na verdade, eles iam fazer um outro arranjo. E aí, eles tiveram, né, essa pessoa aí vai ter a ideia do campo de concentração, e vocês vão me dizer por que desse propósito e como que eles eram organizados e curiosidades que vocês queiram contar. E, por fim, eu quero que vocês coloquem um saldo, né, de mortos aí, pesquisem informações que vocês acharem sobre isso, e coloquem também em percentual o que vocês acharam referente às armas químicas. Então, por exemplo, tem um produto químico que foi usado na situação da guerra, ou de, né, e qual foi o percentual de mortos. Eu coloquei aqui no finalzinho, Ivan, desce só um pouquinho. Tem esses slides aqui, esses sites, tem algumas informações bem bacanas. E um deles fala das armas químicas, né, usadas em vários contextos de guerra que a gente citou aqui, e fala também em saldo de mortos. É interessante para vocês, para fazerem de repente, vocês fazem uma tabelinha, podem fazer um comparativo entre as guerras, por exemplo, acho que fica bacana, né? Então, de repente, vocês podem criar, e eu acho interessante para a gente poder ver. Então, a gente sempre acha que nem a bomba atômica instantaneamente matou 160 mil pessoas, né? As armas químicas também mataram muito em percentual. Embora, no contexto dos mortos da guerra, ela é uma parte, né? Mas é uma parte muito significativa se a gente pensar no dano que ela causou também ao meio ambiente, como o Ivan colocou. Tá bom? É isso. Então, eu vou estar colocando o documentário lá para vocês verem. Depois vocês, o PPT, o Ivan vai disponibilizar, eu também. Vocês podem pesquisar também nesses sites que eu coloquei ali embaixo, tá bom? Legal. E assim, pessoal, vocês podem fazer uma videoaula, vocês podem fazer um teatro, fazer uma animação. Fiquem à vontade, tá bom? Para usar aí o podcast, né? Vocês viram que o Rafa fez um podcast, ficou bem bacana. Agora eu vou propor já estava pensando em propor, né? Para disciplina de tecnologia, como do bimestre, vai ser uma proposta de um podcast. Então, de repente, vocês podem fazer um podcast aqui também, tá? Fiquem à vontade aí com o recurso que vocês vão querer utilizar, desde que ele seja dentro da ideia de tecnologia. Por isso que o Ivan falou que o trabalho digitado, enviado no Word, não vai rolar, tá bom? É isso.